Um grande abraço a todos vocês que acompanham a programação aqui através do Facebook, Jornal Correio do Lago, iniciando mais um programa Elderbov. Hoje é dia do Gaúcho, dia 20 de setembro, e amanhã é dia de Grenal. Se deu no dia do Gaúcho, hein? Grenal amanhã para disputa, para ver quem é o pior. É Grêmio ou é Internacional? É Inter ou Grêmio? O jogo, 17h30, vai ser no Beira-Rio, né? O jogo vai ser no Beira-Rio. No primeiro turno, o jogo foi no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio. Que agora dá para dizer, né? Que é a arena do Grêmio, porque o padeiro lá comprou o estádio do Grêmio. Ia ser presidente, desistiu, agora parece que vai ser de novo, né? Os gaúchos não são fáceis, né? Você viu aí na capa da nossa live e também na descrição da nossa live, que já está à sua disposição, é só olhar abaixo os assuntos que vão ser destaque hoje. Eu relembro os destaques. Essa misteriosa morte em Itaipulândia. O que será que aconteceu com este menino, esse rapaz, Michael Bonfanti? Inclusive me perguntaram se era dos Bonfanti aqui de Santa Helena. O Bonfanti que tinha moto, antigamente tinha bicicletaria, não é. Eu conversei com o Edson Bonfanti, que aliás está morando lá em Ampere, junto com a sua irmã, né, que era cabeleireira aqui, a Kátia, e o Tuti Bonfanti, que mora, esses são de Santa Helena, que mora em Itaipulândia, mas não é parente. Bem de longe, talvez possa ser parente, mas não é parente direto dos Bonfanti que eram aqui de Santa Helena. Mas, como eu disse, o que será que aconteceu com este rapaz que acabou lançando, ou foi lançado, não se sabe, o carro para dentro do lago, num barranco, caindo quase 10 metros adiante do barranco? Uma situação bem esquisita, bem complicada, que a polícia vai ter que averiguar com certeza, para tentar descobrir o que realmente aconteceu com esse rapaz, que infelizmente acabou sendo encontrado dentro do próprio automóvel, morto, obviamente, abaixo do lago, aí 3, 4, 5 metros, conforme disse o comandante do bombeiro aqui de Santa Helena. O sargento, aliás, o primeiro sargento Bonet, aqui do Corpo de Bombeiros, cuja manifestação foi colhida pelo Correio do Lago, e nós vamos reproduzir daqui a pouquinho na nossa live. Este é um dos assuntos. O outro assunto: casal de guerra. Entrevista com santelenense que serve a Ucrânia na guerra contra a Rússia, junto com a namorada. Eles deram uma pausa no tiroteio lá contra os russos e vieram para Santa Helena ter o filhote Miguel. Eu conversei com o casal, que já foi entrevistado aqui em fevereiro, inclusive, no Correio do Lago. Não o casal, foi entrevistado o Gustavo, né? Gustavo Ostrovski. Eu falei do Grenal antes, tem um paranaense com 80 anos de idade, vai narrar o Grenal de número 198, 198º Grenal da sua carreira. Ele começou no rádio no interior do Paraná e depois passou por outras emissoras. Em Jacarezinho, natural de Jacarezinho, passou por emissoras, Maringá, Londrina, sei lá. Depois foi para o Rio Grande do Sul, trabalhou com Guaíba, Bandeirantes, Gaúcha, e está na Grenal há bastante tempo. O Haroldo de Souza, daqui a pouquinho também, o toque do Haroldo de Souza sobre este feito, né? Quase 200 Grenais. Quando ele completar 200 Grenais, jamais vai ser superado, provavelmente, por outro narrador narrar tantos Grenais assim, uma dezena de Copas do Mundo também. Imagina, está com 80 anos, começou a piar. Então é o Haroldo de Souza que daqui a pouquinho vai estar aqui mostrando a sua voz. O outro assunto do nosso programa de hoje vai trazer este convidado aqui. Bom dia, Osmar. Bom dia, Helder. Bom dia, internautas que nos acompanham. Osmar Bem,
sempre atendeu o nosso convite, o nosso chamamento. Ele, quando era técnico agrícola, depois se formou em engenheiro agrônomo e atendeu o nosso convite para participar da rádio, das rádios que eu trabalhei. Eu não me lembro do Grande Lago também, mas tenho certeza da comunitária. E na Costa Oeste, participava sempre dos meus programas tradicionais, aliás, do mesmo dia de hoje, que é o dia tradicional que eu sempre gostei de fazer um programa de rádio ou programa hoje que usa o audiovisual através aqui das imagens do Facebook e outras mídias do Correio do Lago. E o Osmar bem sempre acabou aceitando o convite e participando dos programas. E hoje a gente mata a saudade daquele bate-papo legal, né, Osmar? Exatamente. Só lembrando, Helder, a minha primeira entrevista da minha vida foi com você. E ao vivo, ainda na Rádio Grande Lago. Ah, foi na rádio, então já nós temos a história mais antiga ainda. É Então. bastante antiga. Isso foi no ano de 2001. Já estão indo lá 2 dúzias de anos já que começamos a minha participação nos seus programas aí. Já tem história. 24 anos atrás eu te entrevistei, então. Exatamente. Estamos ficando velho, rapaz do céu. Experiente. A sua testa está crescendo para os lados ali? É que eu estou em fase de crescimento ainda. O corpo parou, mas a testa continua crescendo. Não está na fase vegetativa ainda. Não, ainda não. Não, já passou a fase vegetativa, não? Eu estou em fase de crescimento ainda. É vegetativa, né? Não, A vegetativa é quando cria a semente? Cria não, aí é reprodutiva. É vegetativa e reprodutiva, tá tudo junto aí, né? A soja hoje ela é de crescimento indeterminado, então nós somos igual a soja, né? Crescimento indeterminado. Vai crescendo e vai reproduzindo e assim por diante. Diz que chega um momento da vida que a gente começa a decrescer, né? Mas às vezes tu encontra uma veinha ali, né? Um veinho, parece que ele diminui, né? E o que está crescendo em mim, no caso, é a testa, né? Alguma coisa tem que crescer nesse cidadão. Osmar, eu fiquei espantado de saber que Santa Helena, que praticamente havia abandonado totalmente, era raro ver uma cultura de trigo, esse ano resolveu plantar trigo. Me explica isso. Exatamente. É uma alternativa de rotação de cultura, né? Esse pessoal aí que faz silagem, no mês de maio eles já tiram o milho segunda safra e a lavoura fica aí ociosa, aí num pousio, então eles resolvem plantar trigo e aveia. Mas esse ano teve bastante produtor que apostou na cultura do trigo e graças a Deus deu uma resposta boa. Foi um inverno bastante rigoroso, bastante ocorrência de geada, mas os produtores de Santa Helena, pelo menos, acertaram a época da semeadura do trigo aí e estão colhendo uma excelente safra. Já iniciou a colheita, tem lavouras mais atrasadas, mais verdes, ainda que foram plantadas depois da colheita dos milhos mais precoce, no caso para grãos, mas a produção esse ano está bastante, chamando bastante atenção até devido aos anos anteriores, né? Então, aumentou um pouco as áreas plantadas e a produtividade, graças a Deus, também está se demonstrando muito boa. O trigo vende aonde? As empresas cerealistas aqui, as cooperativas, as empresas aqui, eu vou citar nome, né? AB, Kizan, RE, Larco, Pagrilo, eles comercializam, eles vendem tanto a semente quanto compram o produto depois. Tem aquela empresa que fabrica massa aí, que é a base de trigo ali em Pato Bragado, entre Rios e Leia, eu acho que é, né? Isso, eles já compram a farinha pronta, no caso, daí eles... eles não pegam trigo, né? Não, eles não, eles... É a mesma coisa que aqui a nossa fábrica de biscoito, a Naga também, né? Usa muito, mas já pega a farinha mesmo, né? Já pega o produto industrializado. Estamos iniciando o plantio de soja. Já abriu a temporada para a autorização de plantar soja, né? Já é época? Sim. A partir do dia 1º de setembro terminou o vazio sanitário. Mas daí o produtor tem que prestar bastante atenção, não confundir vazio sanitário com zoneamento, porque é uma diferença. O vazio sanitário você pode ter planta de soja. E zoneamento é quando o produtor faz ali, pega recursos para o plantio, né? E até mesmo as sementeiras, né? Eles recomendam que aquela variedade de soja específica seja plantado mais para o final do ciclo, porque ela tem um ciclo mais precoce, um ciclo mais longo. Então, inicia-se a semeadura, o plantio de soja, com os ciclos mais longos. E depois vai encerrando o plantio com os ciclos mais precoces. Então, sempre o zoneamento inicia
a soja, geralmente uma soja com um ciclo mais longo, então tem que cuidar. O produtor que ia plantar uma soja super precoce, por exemplo, não plantar logo no início de setembro, né? Esse que vai plantar agora a partir de hoje, dia 25, dia 1º, adentrando no mês de outubro, daí sim, esses podem cultivar uma variedade mais precoce. Como é que está o atual momento na questão soja, aí, o comparativo custo de implantação da lavoura, os insumos e o preço da saca do produto? Os insumos têm se mantido, mais ou menos, tem alguma coisa que sobe um pouco, desce e tal. O custo de produtividade em sacas por hectare se elevou um pouco devido ao preço que caiu, né? Eu hoje não tenho, assim, bem atualizado os preços devido à minha atividade. Mas Hoje, pelo zoom aí que o nosso agricultor... pelo que eu tenho bastante contato com meus colegas que trabalham nas empresas e os comentários dos agricultores aí, é que os insumos subiram um pouquinho o preço também. Um grande vilão da agricultura também é o valor do óleo diesel, né? Que é a energia que toca a agricultura. Um preço está bastante elevado também. E o preço da soja, que chegou em bons tempos aí até R$ 200 a saca. Claro que os insumos também estavam bem mais elevados. Mas mesmo assim, o ROI, que é o retorno sobre investimento ali, ele diminuiu. Hoje sobra menos sacas por área para o produtor devido ao alto custo. A grande vantagem ainda é que a cada ano que passa as tecnologias, a qualidade dos produtos, principalmente das sementes, né, e a dedicação do produtor tem elevado a produção. Então, mais sacas, né, se produz do que se produzia há uns anos atrás. Então, esse aspecto ainda que salva um pouquinho. Cada ano vem novas tecnologias, né? E o produtor também, ele investe mais no solo, porque a terra subiu muito o preço. Então, você vê um valor agregado de um alqueire de terra, que é o que nós mais usamos aqui, o alqueire, a medida, né? O preço que era há 30 anos atrás e o preço que é hoje. Então, subiu bastante. Só que, em contrapartida, ele produzia, vamos dizer, num alqueire, 100, 120 sacas de soja. Hoje, eu sou do tempo do 80 sacos, já era uma baita colheita. E hoje 80, não sei se paga os custos. Praticamente não paga. Elevou. Só que, em contrapartida, o produtor colhe 180 com bastante facilidade. Já teve produtor aqui em Santa Helena, passou de 200. Então, ela aumentou a capacidade de produção por área, né? E, claro, aumenta os custos. E o produtor também, com essa chegada aí de bastante aviário, isqueirão, de porco, então o pessoal usa bastante matéria orgânica, que é uma dos pontos fracos nossos aqui na nossa região. As nossas terras são fracas em matéria orgânica devido à alta temperatura, que se decompõe muito rápido. O produtor vem usando novas tecnologias, usando câmara aviário, esse esterco de porco, fazendo a rotação de cultura também, quando nós falamos do trigo, também, que dá uma boa palhada, aveia também dá uma boa palhada. Alguns produtores colhem o milho e plantam lá um mix, lá, que é nabo, aveia e outros produtos, justamente para formar a palhada. Então, o produtor tem, sim, investido mais. As plantadeiras têm uma distribuição de semente mais adequada também. Fica mais bem distribuído os plantios, não fica palhas e plantas juntas, emboladas aí. Então, tem vários fatores que melhorou nesse aspecto, né? Tá certo. Osmar, falando aí em proteína animal, né, a produção que acaba gerando esse dejeto que é utilizado tanto de ave como de suíno, principalmente, né? Tem gado, mas é uma escala menor. Tem ajudado nessa fertilização do solo. A gente lembra do que eles precisam comer. Milho. Como é que está a situação milho aqui na nossa região? O milho no verão, ele é pouco cultivado, principalmente em Santa Helena, devido à baixa altitude. Nós não temos uma produção muito expressiva de milho, então a soja chama mais a atenção do produtor. Como é que foi essa última safra? Apesar de ter começado super mal, ainda choveu na hora certa para o milho e ainda deu uma produção até razoavelmente boa até. Pelo tempo, foi muito boa, né? Teve outras regiões aí que colheram bem, né, o milho. Teve produtores que bateram o recorde esse ano de produtividade. Isso é devido àquilo que acertou o dia do plantio, né? Então, tem muito disso.
os híbridos de E milho também. rezava bastante para São Pedro, que choveu só na roça dele. Acredito que sim, o cara é bastante religioso aí, então tem bastante fé. Osmar, um outro detalhe interessante que eu gostaria de saber de você, você é engenheiro agrônomo, agora o teu patrão lá na prefeitura também é engenheiro agrônomo, né? Exatamente, meu colega lá, meu patrão aí, como se falou, Daniel Moro também colou grau agora nos últimos dias aí, também se formou aqui na UTFPR, também é engenheiro agrônomo. Que maravilha. Então tem 2 engenheiros agrônomos, pelo menos, né? Deve ter mais, ou tem mais lá dentro, não sei. Tem mais? Tem mais, tem o Roberto Binco também, que Ah, é o Binco é engenheiro agrônomo. agrônomo, né? Sim, inclusive o Roberto Binco, ele é um filho da PUC, que nem eu. Nós Filho da PUC. se formamos na PUC, né? Boa, boa essa. Osmar, e qual que é a tua função hoje? Como é que está o teu trabalho dentro da Prefeitura de Santa Helena, através da Secretaria de Agricultura e meio ambiente? Não, agricultura Não. e abastecimento rural. A secretaria é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento Rural. A minha parte estou ajudando o Daniel e a administração do Dinho e a Fabrícia. Eu sou gerente de diretor de piscicultura e terraplanagem, essas partes. E eu estou cuidando mais da parte de terraplanagem, que Santa Helena está tendo muito investimento em chiqueirões e aviário. O pessoal está investindo ainda, apesar da crise nacional, os juros altos. Santa Helena, o produtor não está sentindo isso, porque tem esse programa do Viabiliza Que cobre os juros. que cobre os juros, então para o produtor fica viável ainda. E as empresas são sabedoras disso, aí as parcerias aí que fomentam suínos e aves na região, e eles abrem vagas e os produtores de Santa Helena se disponibilizam a investir. Então, Santa Helena está crescendo muito. Essa última semana aí entregamos várias terraplanagens aí para os produtores ampliar suas... Muito em função também da questão da Privat, que está se instalando. A Frivat e as outras parceiras, a própria Cooperativa Lar, a Friela, a Copagril, BRF, BMG, são todas as parceiras aí que tem suínos, principalmente, a aviária só a Lar, né? Mas em suínos tem essas outras também, que estão vindo com força para Santa Helena. Aí também. Então vai ser uma disputa para laçar o suinocultor aí a laço mesmo, para tentar pegar. Hoje eles estão numa situação bem confortável, né? Eles podem leiloar para quem que eles vão fornecer os insumos deles aí, no caso, prestar o serviço. Então, com tudo isso, com essa necessidade do crescimento do setor da suinocultura, a constante necessidade de elevação da produção avícola, Santa Helena tende a continuar num patamar alto no BBP paranaense, que é o valor bruto da produção. Olha, eu acredito que depois da conclusão da construção aí da Frivat, eu acredito que Santa Helena sobe mais um degrau, porque ele não está muita diferença o quarto com o terceiro, e para nós angariar o terceiro lugar aí, subir no pódio aí, é só nós continuar nesse ritmo aí que nós vamos para o pódio. Tá certo. Osmar, você citou por alto piscicultura. Piscicultura sempre foi, aliás, piscicultura e cultura. Cultura é sempre colocado em 15º lugar nas administrações, não é Santa Helena, é em tudo quanto é lugar. É raro o município que investe de verdade na questão cultural, né? Aliás, destaque para a cultura, o pessoal de Santa Helena aí está de parabéns a Laís Duarte, que acabou vencendo o Pernambuco em primeiro lugar na categoria gospel, e a torcida de Santa Helena foi lá em Itaipulândia, a final do Festival Regional da Canção, maior festival de música, um dos maiores do Paraná, né, envolvendo 50, 60 municípios, 55 municípios da região oeste. A torcida de Santa Helena também levou o caneco. Piscicultura também eu não consegui ainda ver uma força para poder fazer com que os tanques que existam tenham produção de verdade, para que novos tanques, um programa de verdade, tenha alguma coisa diferente do que foi até o presente momento. Teve umas fases, Osmar, que nós construímos, né? O município abriu tanque para todo mundo. E tem agricultor que nem para comer não tem peixe no seu açude. Falta de tecnologia de investimento, os tanques eram feitos de maneira... Para as tecnologias que tem hoje, eles são errados. Até o meio ambiente também, as questões ambientais também atrapalham nisso aí, né?
eles são feitos em vertentes, em nascentes d'água, e hoje não permite mais, mas existe sim programas de incentivos que a gente está mudando um pouco e está vindo as parcerias. Eu tenho que dar os parabéns aqui, vou citar o nome do Habitante, aí da linha São Gabriel. Ele investiu bastante esse ano com recursos próprios, ele tem o abatedouro próprio, ele tem alguns parceiros que produzem o peixe para ele, e a LAR está vindo com força aí, e a LAR exige um padrão de tanque. Então a gente quer A incentivar. Lara vai instalar em Missal, né? Missal. Ela já tem, acho que um frigorífico, se não falha a memória, em São Miguel do Iguaçu, que já está abatendo alguma coisa, mas vai fazer Missal vai ser o estouro, digamos assim. É isso. Aliás, um detalhe interessante, quando a gente fala de investimento, a gente às vezes é muito bairrista, a gente fala de Santa Helena ali no nosso círculo, no nosso umbigo, digamos assim. Se tiver um bom abatedouro ali em Missal, vai beneficiar a Santa Helena. Como Com tem certeza. um negócio de porco ali dentro de São José, uns metros para dentro de São José, vai beneficiar a Santa Helena. Tem que olhar no aspecto regional do crescimento. O crescimento não pode ter linha de fronteira. Exatamente. A Private mesmo, não vai só favorecer Santa Helena. Os outros municípios ao redor vão ter benefícios também, porque vai abrir vagas para produtores de fora também, como nós temos hoje, aviário, por exemplo. Quantos aviários? O batedor é lá em Matelândia, Marechal Rondão, e nós somos beneficiados aqui. Então, esse frigorífico da LAR, vamos dizer, em Missal, vai favorecer muito. E o padrão, o tamanho dos tanques, tem que ser um tamanho um pouco maior do que nós temos, a nossa média aqui em Santa Helena. Já tem produtores já fazendo esses projetos, é um projeto bastante demorado, que depende de licença ambiental, então é bastante demorado, vamos dizer assim, esses projetos, mas está saindo alguma coisa, os produtores estão investindo, e não é só a LAR, tem outras cooperativas de olho na região aqui devido à disponibilidade de água que nós temos em Santa Helena. Santa Helena, afinal de contas, é o município terra das águas, né? Então nós temos bastante água. E vai abrir muitas vagas aí. E acredito que o governo municipal, a administração do Dinho e Fabrícia, e Dá um olhar especial para esse setor. acredito que sim, Um pouco mais, né? o Daniel tem essa visão também, o secretário de Agricultura e Abastecimento, e o Daniel Moro tem essa visão também, vê essa necessidade. Eu acredito que se criar projetos, a Câmara de Vereadores também vai aprovar, e acredito no futuro, é uma atividade que dá bastante retorno. Tá certo. Muito obrigado, Osmar, pela participação aqui. E dá para dizer até sábado que vem com o Osmar bem. Diz que os caras já pegou esse trem aí. Pegou esse bordão, pegou aí, foi você que criou, tá? Então, quando você estava na rádio aí, a gente Da sempre Costa fala- Oeste, né? Costa Oeste, a gente todo sábado tinha participação, depois você acabou saindo lá e eu continuei no programa e ficou aquele bordão, né? Então, posso dizer assim, que é uma satisfação esse convite, eu fiquei muito honrado pelo convite esse dia quando eu conversei com o Edu do Corredor Lago. Sim. O sobrenome é esse, né? Pelo convite aí. E fico à disposição, se vocês quiserem. Então, assim, eu deixo aqui um grande abraço, uma abençoada semana a todos e até sábado que vem com Osmar Bem. Ô, bordão daí. Diz que encontrou uma criança lá, não sei o quê. Como é que é essa história? Esse aí é lá os filhos, eu vou chamar ele pelo apelido, né? O Tatu, lá de São Roque. Eu fui lá no açougue lá, e daí ele meio dele lá, comprar umas coisas com ele lá, e a esposa dele não me conhecia, assim, ela conhecia o bordão, mas não conhecia a pessoa, né? E daí ela falou que os filhos dele, dentro de casa, eles brincam, as crianças, e falam assim, até sábado que vem com Osmar Bem, aquela brincadeira toda aí. E teve muitos produtores aí que pessoas que eu encontro, às vezes falam, mas acho que eu conheço a voz, você não é aquele cara do bordão e tal? Osmar bem até sábado que vem. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Osmar. Eu que agradeço. Agora são 10 horas mais 37 minutos. Estamos vivendo o sábado, dia do Gaúcho. E o nosso programa no oferecimento todo especial de Cavalli, restaurante Cavalli, 3268-1999, da Farmácia Real, 3268-1288. O telefone WhatsApp também, 988-17-80-11. Barbearia do Juninho, agende pelo app Barber. Oficina do Relógio, 3268-4001. Road Life, uma nova concepção em mecânica, 98814-2488. Transilva Transportes, KDM Internet e Plano de Assistência Familiar, Comfort Vida, além do Grupo KR. Vamos à entrevista que eu fiz essa semana com o Gustavo e a Adriane.
casal que estava na guerra da Ucrânia e vai voltar. Estamos recebendo hoje aqui o Gustavo e também a Adriane, os dois que acabaram virando notícia a nível nacional, e isso foi depois que aconteceu uma entrevista aqui também com o nosso amigo Rafael, né, no quadro que ele tem no Correio do Lago, acho que foi em fevereiro, né? E agora a Rede Globo, jornais aí colocou a história do Gustavo junto com a Adriane, já num outro sentido, da guerra para a paz e o amor, e o fruto do amor está aqui pertinho aqui, que é o Nenê, né? Tudo bem, Gustavo? Tudo certo. Como é que foi essa busca do pessoal aí da mídia, da grande mídia, digamos assim, para querer saber a tua história? Na verdade tem uma mulher que ela se não me engano, ela tem parente ucraniano, ela é do Paraná, e daí ela posta bastante coisa sobre a Ucrânia e tal. Eu acho que ela acabou comentando com algum pessoal, acho que do G1, eles entraram em contato comigo daí. E a Adriane entrou nessa história junto com ele, né? Sim. E como é que foi? Conta um pouquinho para nós como é que vocês se conheceram. Você, primeiro, vamos recordar o que já foi dito aqui outra vez, você acabou se voluntariando para a guerra na Ucrânia. Sim. Como é que funciona esse negócio de se voluntariar? Como é que você se inscreveu para ir para a guerra? Qual que é a forma? Na verdade, quando começou a guerra da Ucrânia, aí o Zelensky abriu as portas para os estrangeiros, né, para servir. E aí tem duas formas, né, ou pela internet, você se inscreve, aí coloca o nome lá, eles te chamam. Ou pessoalmente, né, você vai lá e faz o cadastro lá mesmo. E tem alguns amigos que fizeram pelo site, eu fui lá pessoalmente mesmo. E daí se inscreve para a guerra e vai na linha de combate. Como é que funciona isso aí? É óbvio, para lutar pela Ucrânia, é contra, digamos assim, a Rússia, né? Sim. Você faz um treinamento, né, geralmente dura aí uns 2 meses, e aí depois você vai pro combate. Treinamento é ficar dando tiro, é montar arma, como é que é? É um pouco de tudo, treinamento físico, e aí eles tentam meio que fazer um treinamento psicológico, né, para ver se o cara tá apto ali, se ele não vai ficar com medo, e treinamento com arma, treinamento tático. E você chegou aí para a linha de frente, digamos assim, para combate, tá num lugar que trocou tiro lá com... Sim, já. Eu fui, na verdade eu parei de contar em 26 missões, né, mas eu já devo ter feito umas de 30 e poucos a 40 missões. Todas em linha de frente, no caso. Linha de frente. E o armamento que a Ucrânia tem e o armamento que a Rússia tem, mais ou menos é parelho? O armamento é mais ou menos parecido. Agora o que muda é drone, artilharia, né? Daí os russos têm mais. Os russos têm mais. Né? E teve gente assim que sofreu consequências mais graves perto de você, onde você estava nas batalhas? Teve. Além de ter pessoas que morreram, né? Teve pessoas aí que tiveram problemas psicológicos e também perdeu perna, ou que teve que colocar pino na perna, alguma coisa. Quer dizer, as guerras geralmente essa guerra ela é num campo aberto, ela é em montanha. Como é que é o desenho dessas missões que você foi, o território, o terreno? Sim. Eu servi em 2 batalhões, né? Que atuavam em regiões diferentes, que era em Donetsk e em Kharkiv. Em Donetsk, no caso, era um lugar que tinha mais árvore, né? Era floresta, na verdade, e areia. E aí, como era floresta, eu diria que é um pouco mais fácil. Porque a floresta você se esconde de drone e tal. Às vezes cai um morteiro, aí pega numa árvore, né? Em vez de pegar em você, ou em vez de pegar na posição. Em Kharkiv era mais campo aberto. Lá morria mais pessoas. Você chegou a pegar algum estilhaço de tiro, de bomba, de alguma coisa? Já. Eu furei minha perna, furei meu dedo e furei meu pulmão. Pneumotórax. Pneumotórax, que se chama, né? E você também se alistou, Adriana? Sim, me alistei. Fala mais certinho aqui. Me alistei depois, quando ele foi pro 2º Batalhão, que daí eu me alistei. Mas minha intenção de princípio era ter entrado na Legião Estrangeira junto com ele. Daí eu ia fazer o treinamento de 2 meses, só que daí eu ia para outro país, para outra cidade para fazer esse treinamento. E depois eu ia com ele pro batalhão. Mas daí como eles perderam a posição e
espalharam o pessoal para outros batalhões, daí eu fui junto com ele nesse outro batalhão que ele foi para se alistar, daí eles me chamaram, me perguntaram se eu tinha alguma experiência, como eu já trabalhei em hospital e cuidava bastante de gente e tudo, então eu tinha experiência no quesito de cuidar e de ajudar nisso. Daí eu também fiz o treinamento e tudo, fiz até um pouco a mais que ele depois por conta de fazer um treinamento específico para socorrer pessoas. Era mais o meu intuito, no caso, de ajudar mais as pessoas. Você conheceu ele antes de ir para lá? Sim. Vocês se conheceram pela internet? A gente tem um amigo em comum. E esse amigo meu é amigo dele. Antes da gente se conhecer, eles postaram uma foto junto. E eu peguei, fui lá e vi o perfil dele, me interessei. Só que eu não tinha mandado mensagem nem nada. E eu acabei que saí, né? Nem mandei solicitação nem nada. Depois de uma semana, aí ele me mandou a solicitação e me mandou mensagem. Daí a gente começou a conversar e tudo. A gente tinha muitos conhecidos, familiares, assim, tudo. Em comum. Ele morou em Pato, eu morei em Pato, aliás, até perto um da casa do outro, e assim, tudo. Ó, olha quem está começando a querer chorar aí. Vai ter que Eu dar um vou pouco falar de bola. também. Pra ele. Como é que é o nome? Miguel. Miguel. Tá com quantos meses, Miguel? 2 meses. 2 meses. Nasceu em Cascavel? Não, Ou ele aqui? nasceu aqui em Santa Helena. Aqui em Santa Helena? Sim. É. Eles até colocaram errado. Pois é, na é isso que eu vi. Eu vi notícia. lá, por que será nascer em Cascavel? E a terra onde você está não é Cascavel também, é aqui. Eu foi colocado? nasci, morei aqui até os 18 anos, depois servi o exército em Cascavel. Aí fiquei um tempo lá, daí voltei para cá, e depois fui para a Ucrânia. Depois foi para a Ucrânia. E agora? Com a esposa, com o filhinho, o que você vai... Como é que você olha para frente? Agora, na verdade, eu planejo voltar para a Ucrânia, mas não vou mais em linha de frente, no caso. Vou trabalhar com tecnologia e trabalho um pouco mais diferenciado. E você? Eu não vou trabalhar por enquanto, eu vou ficar com meu filho. Eu vou dedicar meu tempo a ele por enquanto. Eu só vou acompanhar ele, mas vai eu vou- acompanhar, vamos para a Ucrânia. Sim, Vocês mas- têm, digamos assim, passe livre lá para ir para a Ucrânia. É, tranquilo? porque a gente Sim. serviu. Daí eles dão, a gente tem tipo um diploma que a gente serviu lá, Eu tenho que um eles diploma e entregam. uma Sim. identidade militar. Sim. Então tá, é uma família que vocês dois aí que gostam, vamos dizer assim, de guerra, né? De estar na guerra, mas no dia a dia com vocês é paz. É Sim. paz, né? Se acertaram bem. Sim. Sim, a gente se dá muito bem, por incrível que pareça, em É. tudo. A gente, tipo, é que a gente tem as ideias bem parecidas. Ninguém é somos bélico em casa, não, né? Não. Graças a Deus, não, graças a Deus a gente se dá muito bem. Tanto que, em si, eu falo, nossa família em si é perfeita, maravilhosa. A gente se acerta, sabe conversar, se dá muito bem. E a única coisa é que a gente tem gostos diferentes da maioria das pessoas. A questão é que a gente gosta das coisas diferentes. Eu mesmo. Eu gosto de armas, só que nem muita gente que a gente fez a reportagem, né? Que muita gente comentando que a gente é miliciano, essas coisas. Só a questão é que eu nunca matei ninguém. Eu só ajudava as pessoas. Essa é a diferença. Eu fui exatamente para ajudar. Tanto que quando eu fiquei na base e tudo, eu ficava na parte da enfermaria. Quando vinha soldado ferido, as coisas, precisava trocar curativo, ajudar fazendo, prescrevendo remédio, as coisas, eu ajudava em tudo isso. E se eu fosse para a linha de frente, que eu iria, no caso, eu iria socorrer os feridos. Mas, claro, né, se fosse necessário trocar tiro e matar alguém, teria, né? Porque entre a minha vida ou a da pessoa, eu teria que E escolher guerra a minha. é outra circunstância, né? Não Exato. tem nada a ver com ser bandido ou não ser bandido, né? Exato. Por Só exemplo, que né? a Para ser maioria- bem direto, sim. né? Só que a maioria das pessoas que estão lá é para ajudar tanto. Só que as pessoas só veem assim, tipo, a guerra, só vão para se matar. Não, gente, tem a população que precisa de ajuda, tem crianças que precisam de ajuda, tem muitas crianças que perderam os pais, Idosos. que precisam de uma, idosos, pessoas que estão em estado de rua porque perderam as casas, as coisas. E a gente ajudava esse tipo de pessoa também, não só em linha de frente. Quando a gente saía para a cidade, tipo, muitas das vezes a gente via, tipo, tem uma senhora ali que tá na rua, que perdeu a casa, precisa de ajuda, não tem comida. A gente ia lá, comprava as coisas, ajudava ele mesmo. Antes de me ver, né, tinha 3 crianças que estavam em situação de rua, descalço, no frio, e não tinham nem roupa adequada. Daí ele ajudou, ele ficou o dia inteiro com as crianças, levou em loja, comprou calçado, deu comida e tudo. O quesito da guerra não é só em quesito de combate, mas também a gente tem que olhar para a população que também precisa de ajuda. Falando nisso, a população, como é que ela encara essa questão da guerra lá? A maioria, O civil. tipo assim, eles têm medo, mas no caso, quando o estrangeiro chega lá, eles gostam, né? E eles são a favor dessa guerra que está acontecendo com a Rússia? São, eles São protegem porque muito o seu país. o país deles, né? São muito patriotas, digamos são. assim. Sim. São, eles têm orgulho do país dele, do idioma, eles têm orgulho eles não querem, tipo, ser Rússia, eles querem ser Ucrânia, porque eles são ucranianos. E eles defendem muito isso, com idênticos. Eu falei de futuro, e eu vou olhar o futuro um pouquinho mais para frente. Dá para viver e se dar bem na vida com essa vocação, com essa, digamos, profissão
Ou tem um limite, vai ficar um tempo, depois vai cuidar de outras coisas? Eu acho que dá, mas tem que também olhar para a família, né? Porque, digamos assim, que nem agora, eu vou mais voltar para esse meio na guerra e tal, só que ao mesmo tempo eu vou para um lugar mais tranquilo, né? Então, acho que tem que ir meio balanceando um pouco. E dá uma remuneração que dá para manter a família nesse período aí? Sim, dá para se manter, sim. É bom, assim, acima da média do que um brasileiro ganha normalmente? É bom, bem acima da média. Sim. Então tá certo. Beleza, muito obrigado para você, Gustavo, Adriane. Adriane ou Adriana? Adriane. Gustavo, Adriane, pela conversa aqui, pelo bate-papo, né? E que vocês tenham, primeiro, felicidade muito com o filho, né? Que ele cresça com saúde, com alegria e tal, que se dê bem na vida, e que vocês também, mesmo se voltar lá para a Ucrânia, sejam protegidos e não sejam atingidos por alguma coisa que obviamente vocês e ninguém quer. Obrigado. Sim. Quero agradecer o Eldrian pela edição, né? Meu filhotão fez a edição dessa entrevista aí com o Gustavo e a Adriane durante esta semana. Bom, vamos adiante com o programa. Nós temos mais uns 2 assuntos aqui para tratar rapidamente. Quero agradecer ao pessoal que está na sintonia, que está na audiência. Também tem as manchetes aqui do Correio do Lago, dando um F5. Câmeras registram furto à farmácia na Avenida Brasil, em Santa Helena. Assista lá no plantão do Correio do Lago. Corpo de morador desaparecido encontrado em carro submerso em Itaipulândia. Polícia Federal e forças estaduais apreendem pneus e cigarros contrabandeados em Foz. Também em Foz, Polícia Federal Civil e Militar apreendem fardos de maconha às margens do Rio Iguaçu. Entidades rondonenses são beneficiadas com mais uma etapa de recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Ambiente tranquilo, fazer refeições é base de peixe. Espero por você no Pesque Pague Tio João, ali a parte dos destaques das parcerias do Correio do Lago. Tem também Arte Cia e tem a entrevista lá, o bate-papo do Edu com o Maruan Weisman. Não sei por que lá ele andou pedindo desculpa para a prefeita Rita. É interessante você ir lá assistir essa entrevista com esse bate-papo ali do Edu com o Maruan. Manchetes do Fonte Extra. Paranaense de 80 anos vai narrar o Grenal número 198. Domingo, então é dia de Grenal. E os fãs de rádio que gostam de ouvir a velha transmissão carregada de emoção em cada palavra têm a opção de escutar Haroldo de Souza. Basta sintonizar para isso a rádio Grenal. Lá tem a Gaúcha, tem a Guaíba, tem a Bandeirantes, tem a rádio Grenal. Só fala de Grêmio e Inter o dia inteiro, 24 horas. Eu gosto de acompanhar bastante quando tem, principalmente quando está próximo de algum jogo. E a própria Rádio Grenal divulgou um vídeo do Haroldo de Souza, né, falando sobre este recorde que ele está cumprindo aí, conquistando 198, chegando próximo de 200 Grenais. Fala, paranaense de Jacarezinho, Haroldo Joaquim de Souza. Vamos para mais um Grenal na vida de todos nós. Um Grenal que será marcado certamente pela vitalidade dos jogadores que desejam ganhar essa partida de qualquer maneira. Difícil será a gente confeccionar algum gol, porque não vem fazendo gol o ataque do Internacional, não vem fazendo gol o ataque do Grêmio. Todo mundo está dizendo 0-0, que é o Grenal dos miseráveis, que é o Grenal desesperado. Eu acho que é o Grenal da competitividade, da esperança de cada um de colocar ordem na casa com um resultado positivo. Eu estou muito emocionado, porque vou fazer o meu Grenal 198. Ficarão faltando apenas 2 para completar uma marca que será imbatível definitivamente. A marca do 200 Grenais narrados por um narrador gaúcho, que é paranaense, mas que já se considera gaúcho, porque há 51 anos estou aqui.
Grande Haroldo Joaquim de Souza, imagina, 200 Grenais, várias Copas do Mundo, né? Ele que nasceu na Vila Maria, em Jacarezinho, estudou somente até a 3ª série do primário, começou a trabalhar cedo aos 14 anos de idade como caminhoneiro, ajudando o pai no transporte de lenha, e atuou brevemente durante 6 meses como bancário no Banco Francisco Teles. Como radialista, iniciou a carreira no começo da década de 1960. Passou por rádios do Paraná, todas as rádios gaúchas principais, e está agora na Grenal. E foi bonito ouvir aí o velhinho, 80 anos, hein? Tem gente desistindo de trabalhar cedo, né? Olha, tá um exemplo aí de disposição e de trabalho. Vamos ouvir o que falou o sargento do Corpo de Bombeiros a respeito do corpo do rapaz de Itaipulândia encontrado no lago dentro do carro. Estava mais ou menos a 10 metros da margem, e o sargento Paulo César Bonet, do Corpo de Bombeiros de Santa Helena, foi entrevistado pelo Correio do Lago, e você que não acompanhou a entrevista pode acompanhar agora. Ele explicou que o automóvel caiu por uma ribanceira antes de atingir o lago e ficar submerso, provavelmente o que tenha causado a morte desse rapaz. Então, o que será que realmente aconteceu? Vou ver aqui que o pessoal está chamando aqui. O que será que realmente aconteceu com o Maico Bonfante? Cara novo, né? Que acabou falecendo de uma forma estranha. A polícia vai ter que investigar. Vamos ouvir, afinal de contas, o que disse o sargento Bonet a respeito desta situação. Caso que aconteceu ontem, o desaparecimento foi anteontem, e ontem à tarde foi localizado o corpo dentro de um carro a partir de uma ligação anônima. A princípio, o pessoal levou sorte que estava o nosso comandante, ele foi acionado. O nosso comandante recebeu a ligação e se encontrava aqui próximo ao meio-dia, e a gente ficou de 1h30 e ir até o local, onde alguém supostamente veio por denúncia anônima, segundo o solicitante lá, que tinha um corpo dentro de um carro no lago, dentro do lago. De pronto a gente foi, começou a fazer as buscas, e realmente, uns 10, 15 metros da margem, a profundidade entre 5 e 6 metros de profundidade, tinha um carro, e a gente acabou encontrando a vítima dentro do carro. Isso, a gente ficou mais ou menos de 25 a meia hora procurando, até que achou o carro e encontramos o corpo dentro, na faixa de entre 3,5 metros e 7 metros de profundidade. O IML foi ali, a princípio ele tinha um sangramento em face, provavelmente foi porque na hora que o carro caiu na água, é uma ribanceira, o carro andou mais ou menos uns 10, 15 metros até atingir a água, provavelmente ele deve ter batido a cabeça no volante, segundo o pessoal do IML, mas eles iam apurar melhor lá no IML. É uma situação complicada, como eu disse, quem vai ter que investigar é a polícia, né? Inquérito para saber realmente o que aconteceu a partir da oitiva, testemunhas e tudo, né? Com certeza vão ouvir os familiares que se ressentem desta morte. O Mala está me mandando aqui, um grande abraço para o Mala, que hoje, né, vai ter o maior jogador de sinuca do Brasil, por ali, desafios e tal. Quando me mandou o nome, não sei como é que é o nome do cidadão. Não é o Rui Chapéu, não. O Rui Chapéu já morreu, acho. Não sei se já morreu. O Rui Chapéu, acho que não é, né, Mala? Agora eu não consigo habilitar o teu vídeo aqui. Infelizmente o nosso programa extrapolou o horário, mas vamos procurar aí. O pessoal pode se informar, vai lá no Facebook do Mala. Claudir da Cruz, né? Claudir da Cruz. E procura lá, deve estar os detalhes a respeito deste jogador de sinuca, o mais famoso do Brasil, que vai estar no boteco dele hoje lá em São Quelé. Conhece São Quelé? São Quelé Mente. Me resta agradecer mais uma vez as empresas que patrocinam este programa: Grupo KR Solar e Recon Engenharia, Plano de Assistência Familiar Comfort Vida,
Anexa Funerária Santa Helena, KDM Internet, sinônimo de internet para Santa Helena e toda a nossa região. Transilva Transportes, Hotlife, Oficina do Relógio, Barbearia do Juninho, Farmácia Real e Restaurante Cavale. Pode olhar aí na descrição da nossa live, tem todos os detalhes dos telefones para você contatar com estas empresas que anunciam aqui com a gente. Um ótimo final de semana a todos, Deus abençoe e até sábado que vem.